E às vezes a preocupação nos faz mexer com a nossa pressão, com o nosso sentimento, mas o anjo da cura e da calma, Senhor Deus, da tranquilidade, possa visitá-lo aonde quer que ele se encontre. Por isso, ó Pai, é que eu te peço que tu visite o Luciano Bruno em tempo real. Toque no seu corpo físico, toque na sua alma, no seu espírito, e que seu anjo, o Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, envolva e livre ele de todo o mal, de toda a presença demoníaca, de tudo aquilo que não procede do teu reino, ó Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Deu um olhar profundo. Eita. Convido a amada igreja que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Glória a Jesus. Fininha. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, do versículo 14 ao versículo de número 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Enquanto os irmãos procuram, estaremos orando pela leitura. Senhor Deus e Pai, somos gratos por este momento ímpar de poder, ó Deus, estar meditando na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo, mais uma vez, abra nosso entendimento. Não me canso de pedir, ó Deus, porque a revelação da Tua Palavra, ela vem do alto, do Pai das luzes. Que Tu possa nos dar essa sabedoria divina, a compreensão, ó Deus, para nós, Senhor Deus, compreendermos as sagradas escrituras do molde que Tu queres que nós compreendamos, Pai. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo venha abrilhantar o nosso ser, que Tu venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para, Senhor Deus, aquilo que temos que ver e ouvir, que assim o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nosso ser. E também, ó Deus, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra e guardá-la e vivê-la. Não só nós, mas aonde a nossa voz for. É que eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Podemos ler? Vamos ler responsivamente. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Do qual toda a família dos céus e na terra toma nome. para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além de que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Paulo, ele preocupado com os irmãos de Éfeso, ou os Efésios, da igreja de Éfeso, irmãos, esse como nós, gentios, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus, filhos de Deus por adoção. Como eles, e hoje nós precisamos crescer. E nós vemos, com todo respeito aos irmãos e às pessoas que fazem bacharel em teologia, doutorado, mestrado, e nós vemos que nem todos que têm o conhecimento do Logos, e quando eu olho também para o início, a experiência que Cristo, ele foi acusado, já era o propósito de Deus, os doutores da lei, aqueles que escreviam e falava o hebraico, que entendemos, se eram judeus, eles falavam hebraico. E sabemos que a si mesmo não conheceram o mistério da fé. Ter o conhecimento da letra é muito bom, historicamente falando. Podemos nos apoiar, quem gosta disso são os filósofos, mas a revelação da palavra, o mistério da fé, isso é coisa do Espírito Santo. Isso Deus revela a quem Ele quer. E nós vemos com vários textos na palavra de Deus escrito que foi aberto o entendimento. Eles ouviam e não entendiam. Com a igreja, ele deixa escrito, nós vemos que existe orações que são uma oração particular, como está escrito na palavra: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore em secreto, que teu pai que te vê em secreto te responderá. Mas é interessante que esta oração que Paulo faz pelos Efésios foi escrita por uma carta que era necessário chegar aos irmãos de Éfeso, ou os Efésios, e foi escrita e deixada, e no plano divino entendemos que o Espírito Santo de Deus, ou Deus, na sua presciência, ela sabia que ela iria edificar a igreja, e para nós, no dia de hoje, a importância desta oração de Paulo. E é sobre isso que nós queremos aprender com o Espírito Santo nesse momento. Quando Paulo, ele narra essa carta, essa epístola: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos falando de humilhação. Ele se humilha diante de Deus, não a favor apenas dele. E ele fala do Pai e do Filho.
Me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo afirma que ele se põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E nós vemos que quando Jesus Cristo, ele já ressuscitado, ele aparece aos discípulos e ele avisa que todo o poder lhe foi dado, tanto no céu como na terra. Em algum versículo, e debaixo da terra. Então nós vemos que aqui está se cumprindo que o que Deus entregou a Jesus, Paulo ele aqui reafirma, trazendo a memória de quem é esse Jesus Cristo a qual ele está falando. Ele quis chamar a atenção que Jesus Cristo ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então nós somos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós vemos que Paulo aqui ele estava entendendo que a riqueza de Deus é algo imensurável, é algo muito grande, poderoso, mas ele sabe que essa riqueza, Deus ele quer entregar não só a Jesus, como Jesus também, ele fala que entrega a nós. Só que muitos não leem a palavra. Ele fala que tudo que o Pai me deu, isso também vos entreguei, que é meu e é vosso. E Paulo aqui ele traz a lume que também ele pede para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja corroborado, participante, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então tem o homem interior. Eu costumo e não me canso de falar que o corpo é a casa aonde nós habitamos e aonde o Espírito Santo de Deus ele também habita em nós, né? Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus habita dentro de nós, desse corpo. Aleluia! Mas nós somos e habitamos em um corpo. Nós sabemos muito bem disso. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados em amor. Esse é o segredo da igreja. Irmão, tu pode ter tudo, como foi lido, se não me falha a memória, no domingo. Mas se não tiver amor, e Jesus ele vai mais adiante. E se verdadeiramente me amardes, guardareis as minhas palavras. Então, se não tiver amor, não tem Deus. Porque Deus é amor. Pode falar bonito, pode dar presente, mas se não for por amor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, não tem valia diante de Deus. E o poder da igreja é o amor de Deus em nós. Se Deus é amor, o poder
absoluto na igreja é o amor. Só que nós não sabemos e não temos conhecimento que poder é esse ter um amor. Através do amor de Deus, diz que Ele enviou o seu Filho amado para salvar. Através do amor de Deus, Ele tem salvado o pecador. Como diz a palavra, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Através do amor, Jesus curou, libertou, ressuscitou. Através do amor, a igreja é movida, porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele que habita em Deus e também habita em nós, e é aperfeiçoado o amor, porque se Ele está em Deus, Ele está em amor. E quando Ele está em nós, ao mesmo tempo, nós somos aperfeiçoados em amor. E precisamos de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo, na oração, ele fala a importância da igreja viver em amor, desfrutar do amor, ter comunhão em amor. Tudo que a igreja fizer tem que ter amor. E nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós temos que pedir, Senhor, me ensine a amar, me ensine a exercer esse amor. Pai querido, Pai amado, Paulo aqui, nós vemos que Paulo estava mostrando à igreja que era necessário o amor é Deus. Resumindo, o amor é Deus, o amor é Cristo. Aleluia. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, só por revelação tu pode compreender, não é isso? Se excede, está acima de todo o entendimento humano, não vai explicar o amor de Deus, muito menos o amor de Cristo. Vai procurar entender, mas através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, se Ele quiser, Ele nos revela o profundo, a largura, a altura, a profundidade e também o que está em oculto, porque Ele revela os mistérios de Deus a quem Ele quer. Isso é por conta do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu sempre digo, quer fazer faculdade de teologia? Faça, mas peça ao Espírito Santo de Deus a revelação da palavra. Quer estudar o hebraico? Estude. Quer estudar o aramaico? Estude. Quer estudar o grego? Estude. Quer estudar o que você quiser? Estude. Mas relacionado, falando de Deus, são coisas espirituais. E coisas espirituais você não encontra na terra, encontra no reino dos espíritos. Porque Deus é o Pai dos espíritos. E coisas espirituais Deus só revela a quem Ele quer. Então, se você quiser saber, busque em Deus. Porque Deus, na realidade, Ele tem procurado o quê? Os verdadeiros adoradores que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Como a gente vê que tem muitas pessoas que fazem número, mas está longe de Deus. Por quê? Está com pensamento em tudo, menos no verdadeiro Deus. E para adorar a Deus tem que ser espírito. E para conhecer as coisas do Espírito, tem que ter o Espírito Santo de Deus para Ele revelar. É Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que abre o nosso ouvido, é Ele que toca no nosso coração. Agora, quando você se humilha, quando você busca o amor de Deus, que excede todo entendimento, Ele vai e se revela para aquele. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Quem pede, recebe. E quem busca, acha. Então o mistério de Deus está na ação para aquele que o busca e o busca em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que opera em nós?
a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Já estamos terminando. E Paulo, ele finaliza, aleluia, esta carta orientando a igreja com a palavra, eu diga-se, fechando a oração com chave de ouro. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Que Deus o abençoe. Obrigado. Que Deus o abençoe. Para todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que Paulo está falando à igreja? Toda honra, toda glória é para quem? Para o Senhor Jesus. Se Deus está te usando, é Deus que está te usando. É o Espírito Santo de Deus que está te usando. Então a glória é para Deus. É Deus que move em você. E por isso que Paulo fala, a esse é a glória. Não é o homem. O homem é um instrumento na mão de Deus. Mas ele tem prazer de usar os seus, porque a sua igreja é uma igreja viva e eficaz. Que nós tenhamos esta certeza, essa humildade de ser grato a Deus por cada oportunidade que Ele concede à sua igreja a fazer no nome dEle. Ele nos escolheu, isso é um privilégio, e somos gratos ao Senhor. Mas precisamos a cada dia nos humilharmos diante da potente mão de Deus, como Paulo disse, ele se dobra, ele se humilha diante do Senhor, intercede, ele precisa aprender, e ele sabe que a glória do Senhor é manifesta através daqueles que se humilham. E que Deus assim venha abençoar, e quando sermos usados, seja para a glória de Deus, porque para Ele toda honra, toda glória, todo poder, desde agora e para todo sempre. A igreja diga amém. E assim estamos terminados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.